Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa semana da psicomotricidade. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos da psicomotricidade. Por exemplo, o corpo, né? O corpo é o meio de comunicação, é o meio de expressão, é o meio do movimento e da ação por onde a gente exprime a nossa capacidade emocional e intelectual baseada nas nossas experiências vividas, correto? Então, gente, um autor chamado Fonseca, ele diz pra gente que o corpo surge mais uma vez como um componente material do ser humano, que por isso mesmo contém o sentido concreto de todo o comportamento sócio-histórico da humanidade. Então, esse corpo que sente, esse corpo que vem ao longo do tempo, né, sendo desenvolvido e sendo utilizado pela humanidade a partir da nossa inteligência, né? Então, o homem foi evoluindo e foi utilizando o corpo de forma a conseguir seus objetivos, a resolver os seus problemas, certo? Então, o ser humano, ele habita o mundo exterior pelo seu corpo. Então, é através do nosso corpo que a gente sente, que a gente transforma o espaço onde a gente vive. E acaba surgindo um componente espacial e existencial corticalmente organizado, ou seja, organizado na nossa estrutura cortical, na nossa estrutura cerebral. A partir disso, o ser humano concentra e dirige todas as suas experiências e vivências. Então, o corpo é o material de estudo da psicomotricidade, onde acontecem as representações corpóreas, que se modificam segundo um ritmo e, por sua vez, fazendo com que cada sujeito tenha uma vivência corporal significativa. Então, a gente vivencia através do nosso corpo o nosso meio externo, a gente sente, a gente percebe e é através dos nossos órgãos dos sentidos, né, do nosso corpo, do nosso tato, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa visão, que a gente vai perceber esse mundo externo. Então, o movimento, né? A gente falou do corpo, agora a gente vai falar do movimento. O movimento é todo deslocamento de um corpo ou de um objeto no espaço. Para o corpo, então, através desse gerenciamento logístico, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa e a gente quer fazer com que essa empresa se destaque no mercado. Então, a gente vai pensar em como transmitir essa informação, como fazer uma propaganda da nossa empresa, como vão acontecer as operações dessa empresa até chegar nos nossos fornecedores, né? Quem fornece para a gente o produto que a gente vai comercializar, né? E então, basicamente, gente, a visão da empresa, né? O que você quer passar para outra pessoa, como se fosse um amplo sistema, é o que vai fazer com o nosso cérebro gerencie. Então, nosso cérebro é como se fosse uma grande empresa, né, que coordena os nossos movimentos, né? Ele que vai inervar, né, através do neurônio motor, a fibra muscular necessária para fazer algum movimento. Então, é como se o nosso cérebro fosse realmente uma grande empresa, tá? E a cognição é exatamente isso, é você conseguir um conhecimento que permita compreensão, né? Então, a gente recebe o estímulo do ambiente através da visão, da audição, do olfato, e a gente vai precisar, através das nossas estruturas cognitivas, elaborar aquilo que está acontecendo e transformar o acontecimento em alguma aprendizagem. Então, a gente está lá na aula, na escola, né, passando para os nossos alunos as necessidades ali, os objetivos da nossa aula, como a gente deve fazer as atividades, quais os segmentos corporais que a gente vai trabalhar para conseguir chegar no objetivo, né?
Então, o aluno, ele precisa perceber o que você está fazendo no ambiente, ele precisa se conhecer, ter noção do seu corpo no espaço, lateralidade, né, afetividade, porque ele tem que estar ali querendo aprender aquilo que você está tentando ensinar para ele. Então, são várias coisas para o nosso cérebro gerenciar, como se fosse uma grande empresa realmente, né? Então, a inteligência é o produto da exploração de inúmeras informações visuais, táteis, auditivas, olfativas, gustativas, processadas e armazenadas pelo cérebro. A inteligência, ela vai trazer uma coerência interna ao processo da aprendizagem. Então, é preciso que a gente leve em consideração que as emoções são extremamente importantes, né, para que a gente consiga elaborar a nossa vida cognitiva, né? A cognição do nosso cérebro vai depender também das nossas emoções, né? Se a criança está tensa, se a criança está desanimada, se a criança está com fome, a criança está irritada, a criança acordou muito cedo, chegou, foi à tarde para estudar na escola e ela já está cansada quando ela chega, ou a aula é de manhã e a criança não dormiu e continua com sono na aula, né? O tempo, o relógio biológico daquela criança não funciona naquele horário como a gente gostaria dela, que ela estivesse desperta, né, naquele horário. Então, gente, tudo isso, ela tá com problema em casa também, então tudo isso vai atrapalhar ou ajudar o processo de aprendizagem da criança, certo? E o processo de aprendizagem, como eu falei, requer do corpo inteiro, né, dos movimentos, das emoções. A gente vai falar agora sobre a afetividade, né, onde entra a afetividade nessa organização interna. A afetividade, gente, é um estado psicológico do ser humano, que pode ou não ser modificado a partir das situações. Então, Piaget, ele definia, né, tal estado psicológico como sendo de grande influência no comportamento e na aprendizagem das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Tá? Então, a afetividade se faz presente em desejos, sentimentos, interesses, tendências, valores, emoções, né? A forma como o ser humano se apresenta, né? Como a gente socializa, quais são as nossas vontades, as nossas motivações, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Então, tudo isso faz parte do conceito afetividade, ok? Então, ela vai determinar a forma como aquele indivíduo vai se desenvolver. Então, a afetividade é de extrema importância na aquisição do conhecimento do indivíduo. E nas áreas de atuação, né, a gente, como eu falei antes, nós temos terapias psicomotoras, que é para indivíduos com deficiências físicas, né? Então, é considerado um tratamento. Então, tudo isso que eu falei, a afetividade, inclusive, é trabalhada na terapia psicomotora. Mas qual é a diferença de educação psicomotora, terapia psicomotora, reeducação psicomotora? São 3 termos, né, diferentes. Que, por exemplo, a reeducação psicomotora, ela vai trabalhar 3 situações: o alívio do problema, a redução do sintoma e a adaptação ao problema através de jogos e exercícios psicomotores. Tá? Na reeducação, a gente vai privilegiar a expressão livre e harmoniosa do corpo. A pessoa, a criança, fazendo o movimento, utilizando as musculaturas necessárias, né? Tem que ter uma harmonia naquele movimento. Então, vai se apoiar, né, na sistematização, no nível de idade e nos riscos daquela criança. Então, ela vai ser utilizada como um reforço, tá? Precisa, né, dos sintomas, do resultado de exames. Então, é um tratamento, realmente, tá?
A gente tem a educação psicomotora, que é dirigida a crianças normais, ditas normais, né, que não tenham apresentado nenhuma deficiência, e pretende favorecer ao máximo o desenvolvimento psicomotor e evitar os desvios da personalidade. Né? A gente trabalha no jogo, a gente trabalha o conceito de ganhar, de perder, a gente mostra a importância para a criança tanto de ganhar quanto perder, de esperar a sua vez. Tudo isso faz parte da educação psicomotora, que é o tema do nosso curso, tá? Por exemplo, o Lapierre é um dos autores que falam bastante sobre a psicomotricidade, ele é bem conhecido no meio da psicomotricidade. Ele diz que a atividade espontânea é uma porta aberta à criatividade sem fronteiras, à expressão livre das pulsões, ao imaginário e simbólico, ao desenvolvimento livre da comunicação. Então, é observando como aquela criança age livremente que a gente vai conseguir identificar e fazer algum trabalho com aquela criança, certo? Mas para isso ela tem que estar agindo livremente, ela tem que estar se expressando livremente. Por isso que é tão importante a gente ouvir a criança, a gente compreender o que ela quer, por que ela está agindo de tal forma, né? A gente sempre vai tentar agir sobre aquele comportamento da criança e muitas vezes a gente não para tentar compreender o motivo daquele comportamento. Então, Lapierre destaca isso. A gente precisa que a criança se expresse livremente para que a gente possa observar do que aquela criança está precisando no momento, que ela precisa desenvolver para conseguir desenvolver também, para organizar o seu pensamento, a sua cognição, né, a afetividade, tá? Então, é muito importante que a criança consiga agir e se expressar, tá? Livremente. Então, a gente utiliza na educação psicomotora atividades, né, que a criança vai demonstrar através do movimento o desenvolvimento das suas capacidades básicas. Quais são essas capacidades básicas? São as capacidades sensoriais, que são ligadas aos órgãos dos sentidos, né? A gente precisa saber se a criança ouve bem, se ela enxerga bem, se ela tem algum transtorno sensorial de olfato, de paladar, na audição, né? Que existem alguns distúrbios nos quais as crianças não conseguem ouvir, elas não são surdas, tá? Mas elas não ouvem o som da forma que ele é, né? É um transtorno que acontece na tradução do som no cérebro e precisa também de terapia, tá? De tratamento. Então, e motoras também, né? As sensoriais, as perceptivas e as motoras, propiciando uma organização adequada das atitudes adaptativas, atuando como agente profilático dos distúrbios de aprendizagem. Então, o que seria isso, né? A partir dessas capacidades básicas, sensoriais, perceptivas e motoras, a gente vai perceber se a criança precisa de alguma ação no sentido de prevenir, né, distúrbios da aprendizagem. Então, na educação infantil, a educação psicomotora é de extrema importância, né? Ela é importante o tempo inteiro, mas na educação infantil se torna essencial, porque a criança está em plena fase de desenvolvimento, né? Onde o seu cérebro está como uma esponjinha, né? Percebendo o ambiente, transformando aquilo, os estímulos, né, em conhecimento. Então, é muito importante. E a terceira vertente é a terapia psicomotora, né, que a gente vai perceber ali a utilização do corpo, os seus movimentos e sua expressividade através de uma linguagem pré-verbal, né? Verbal é quando a gente usa palavras. Então, pré-verbal, antes mesmo de usar as palavras, a gente vai estar percebendo. Então, quais são as dificuldades dessa criança na relação entre o eu, o outro e o objeto, que precisam ser resolvidas ou minimizadas, né? Então, é através do corpo, dos seus movimentos, que a gente vai conseguir perceber essas necessidades, essas disfunções apresentadas por aquele sujeito, tá? É uma terapia a nível corporal que tende a modificar uma organização psicopatológica, tá? Então, ela é feita no consultório, né? A gente não trabalha a terapia psicomotora nas escolas,
tá? A gente vai trabalhar na escola a educação psicomotora para que a gente possa auxiliar aquelas crianças nas suas necessidades, né? A gente vai trabalhar com elas o movimento, quem é ela na sua globalidade. A gente vai trabalhar com ela a elaboração, a transmissão das suas ideias, né? A execução e o controle do seu movimento de acordo com as suas ideias. A gente vai promover a consciência e a integração daquele corpo inteiro, né? A noção de lateralidade, a noção do corpo todo no ambiente, a noção da gente mesmo, né? Com o nosso corpo. Então, a gente vai melhorar a representação do movimento, a gente trabalha bastante o movimento dos animais, como é que faz o gatinho, como é que faz o cachorro, o macaquinho, né? A gente vai trabalhando com a criança um repertório amplo dos movimentos para que ela possa se conhecer, se desenvolver e desenvolver a sua capacidade cognitiva, desenvolver o seu cérebro também, né? Lógico que é tudo interligado. Então, a gente vai valorizar o movimento, a gente vai fazer com que o movimento, né, através das suas estruturas cognitivas e da afetividade, ele seja melhor elaborado. Então, a gente vai proporcionar a essas crianças na escola um movimento, um repertório amplo de movimentos, para que ela conheça o seu corpo, né, e ela consiga utilizar o movimento necessário, os grupos musculares necessários, ela consiga se organizar naquele espaço, ela consiga organizar como ela vai se expressar, para que ela se expresse de forma harmônica, né? Que ela não precise cansar muito, usar musculaturas desnecessárias para ela realizar um determinado movimento, tá? Então, a gente vai falar agora do desenvolvimento psicomotor e da aprendizagem. Para falar em desenvolvimento psicomotor e aprendizagem, a gente tem que falar dos aspectos que se distinguem pelo aparato biológico individual que cada criança traz na sua carga genética, né? E por outros que são adquiridos na interação com o meio. Então, a gente precisa considerar o indivíduo ser biológico e as interações que esse indivíduo traz em relação ao meio, né? A socialização daquela criança, as experiências emocionais, a afetividade, tudo aquilo que a criança passou desde o ventre da mãe e foi se desenvolvendo até hoje. Então, como eu falei anteriormente, os aspectos abordados são os aspectos motores, sensoriais, perceptivos, cognitivos e afetivos, que estão presentes no desenvolvimento psicomotor da criança. Então, a gente percebe quando a criança está mais agitada, a gente percebe quando ela está mais tranquila, quando ela consegue, né, se concentrar para fazer uma atividade. Quando ela não consegue, naquele dia ela não está conseguindo se concentrar, então a gente percebe isso, né? E a gente vai trabalhar de uma forma diferente com aquela criança para que a gente consiga trazer ela para a atividade, para que ela possa se organizar e responder, né, a atividade que a gente precisa, que a gente tem ali um objetivo especial para que ela esteja se desenvolvendo, tá? Então, gente, eu vou falar sobre os aspectos, né, que levam à aquisição de competências indispensáveis à aprendizagem escolar e da vida diária, tá? Então, a prática de exercícios, ela pode melhorar no desempenho cognitivo, principalmente porque o cérebro ele fica mais oxigenado, né? Com o movimento, nosso coração bombeia o sangue vai para todo o corpo, vai para o pulmão, né? Oxigena, volta limpinho para o corpo todo. Então, a gente precisa praticar exercícios para que o nosso cérebro esteja saudável, né? Para que a criança precisa se mexer, né? A gente costuma dizer que a criança parada é uma criança doente, que a criança precisa estar em movimento, que é normal a criança querer se mexer, se movimentar, correr, pular. Isso é uma criança saudável, é uma criança que provavelmente não estará apresentando nenhum problema, né? Então, a gente pode falar da postura. O que seria a postura para a criança?
Então, gente, Queiroz, lá em 1979, ele definiu, né, como atividade reflexa do corpo em relação ao espaço. Então, é a postura que eu assumo em determinado espaço, né, a forma como eu coloco meu corpo, como eu organizo meu corpo e suas estruturas naquele espaço que eu estou visitando, que eu estou inserido, né? Então, participam, né, nossos músculos, segmentos corporais, ou o corpo todo, dependendo daquilo que a gente vai fazer. Então, a criança pequena, ela, de acordo com Queiroz, ela, antes de estruturar o seu equilíbrio, ela se utiliza de posturas como única forma de reagir aos estímulos vindos do meio. Então, a postura também tem a ver com o equilíbrio postural, o equilíbrio entre os grupos musculares, né, do corpinho daquela criança. Então, as atividades posturais e motoras, elas precedem as atividades mentais, tá? Então, essas atividades trabalhadas em conjunto, ela faz com que a atividade mental possa superar as atividades motoras. Então, lá no período sensório-motor, a criança chora, a criança balança os bracinhos, balança as perninhas, sem um objetivo para aquele movimento. Ela simplesmente se move, né? Ela bate a perninha, às vezes ela tenta ir com a mãozinha, vai com a mãozinha no rosto, até ela ter a intenção de colocar a mãozinha na boca, até ela ter a intenção de pegar o pezinho, de se virar para procurar alguém, para ver se tem alguém naquele ambiente, para se virar em relação, de acordo com a luz, a iluminação, né? Ela vira depois de barriguinha para baixo, então ela vai se desenvolvendo através do movimento, que aos poucos vem tendo uma intenção, né? Então, gente, Vallon traz pra gente a gênese da espécie humana, né? Do ato ao pensamento, do gesto à palavra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o gesto. O que é o gesto, né? O gesto é o primeiro instrumento social de compreensão e expressão da criança, né? Apontar, chamar, apanhar alguma coisa, né? Pegar alguma coisa. Começa a substituir o choro. Então, no início, aqueles movimentos descoordenados, desordenados, que não tinham em si um objetivo, e chora, porque a criança não consegue aquilo que ela quer, então ela chora. Então, aos poucos, os movimentos de apontar, ela já não precisa mais chorar, ela já sabe que se ela apontar uma coisa que ela quer, o cuidador vai compreender, ele vai dar a ela, né? Então, ela vai pegar o objeto, de repente a chupeta cai da boca, ela já consegue pegar se estiver próximo e colocar na boca de novo. Então, aos pouquinhos, ela vai conseguindo coordenar aqueles movimentos com uma intenção. Mas primeiro acontecem os movimentos, depois ela coordena e transforma numa intenção, tá? Então, por isso a gente diz que o movimento precede a intenção. A expressão, né, o modo dela se comunicar, começa a ter a sua própria característica. Ali começa a ser formada a personalidade da criança, né? Então, ela começa com uma linguagem, né, que no início mistura emoções, mistura atitudes, e depois elas vão se reduzindo à medida que aquele vocabulário vai se enriquecendo, que ela vai conseguindo pronunciar as primeiras palavras, né, porque o seu corpo já permite que as suas cordas vocais, né, já permitem que ela pronuncie algumas palavras. Então, aos pouquinhos, aquilo que era só emoção, né, vai se transformando em intenção. E nós temos também a expressão manual e gestual, né, fora a linguagem. Então, as expressões faciais, né, a comunicação não verbal daquela criança que não se utiliza as palavras. Então, os olhos, o jeito da criança olhar, como ela move as sobrancelhas, os cílios, a cabeça, os lábios, a boca. Então, tudo isso é integrado no bebê, né? Ele faz um movimento global com sua face, com seu rosto. E muito antes da fala, ela já se comunica através da linguagem não verbal, tá? Então, o que seria, né? Para a gente terminar esse vídeo, aprender, né? Vamos definir aprender. Aprender é modificar o cérebro com a experiência. Quanto mais você se esforça,
mais aprende e melhor fica naquilo que você pratica. Então, gente, aprender é isso. Aprender é se esforçar, aprender é experimentar. Por isso é tão importante, né, que a gente possa oferecer para a criança várias formas de se movimentar, várias formas de sentir o mundo, através do olfato, do paladar, do tato, da audição, da visão, né, estimulando os órgãos dos sentidos dessa criança, para que a gente possa modificar as estruturas, né, do sistema nervoso central e de forma permanente, que essas modificações se instaurem no cérebro daquela criança, fazendo com que toda vez que ela busque aquele caminho, ela encontre a resposta através daquele caminho que foi treinado, né? E assim ela perde menos energia, menos tempo e consegue chegar no seu objetivo. Tá? Essa, né, foi a nossa terceira aula sobre psicomotricidade. Eu aguardo vocês amanhã às 19 horas no Google Meet, o link vai ser enviado para o e-mail de vocês, para que a gente possa finalizar essa aula, falar sobre as atividades, falar sobre o nosso e-book, fechar, né, esse tema psicomotricidade, que não, lógico, né, ele não se limita a essas aulas. Essas aulas são realmente para que a gente entenda o que é a psicomotricidade, como a gente pode trabalhar a psicomotricidade, por que ela é tão importante, né? Para que a gente se aproprie do conceito, para que a gente saiba, né? Quando a gente for trabalhar com as crianças, a gente saiba o que a gente está fazendo, porque com um objetivo fica tudo muito mais claro e o trabalho rende muito mais. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Espero vocês no Google Meet para a gente encerrar o curso. Tchau, tchau.